Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, né, falando do tema de geografia, mas nós vamos abordar um tema que está prejudicando muito o nosso planeta, né? Principalmente o nosso país e as chuvas que acontecem, que nós precisamos dela para sobreviver. Aqui o título é: Qual o impacto pelos incêndios na Amazônia? Vocês devem ter percebido aí em telejornais, vocês devem ter visto em algum site que a Amazônia ela está pegando fogo. As pessoas estão matando a floresta amazônica. Os incêndios, né, que se intensificam há 2 semanas, isso aqui é uma reportagem, aumentaram uma crise climática por causa das emissões de carbono proveniente da queimadas de matéria orgânica. Ou seja, esse carbono, né, essa poluição, vem da queimada da floresta, né, que é a matéria orgânica, que seria as árvores, as folhas, a, a mata. As áreas afetadas serão mais vulneráveis às secas, ou seja, vai ter seca, né? As inundações e outros efeitos da mudança climática devido à cobertura vegetal, porque nós precisamos das plantas para as plantas absorverem a água da chuva, né? Para não ter enxurrada, por exemplo. A perda de floresta reduziu também a capacidade de absorção do dióxido de carbono por parte do ecossistema. Por quê? Porque as folhas das plantas elas costumam absorver a poluição e transformar aquele ar poluído em um ar limpo. A geração e a dispersão da fumaça comprometem a qualidade do ar de diversas regiões próximas aos incêndios, né? E também cidades mais afastadas, como vem vivenciando a cidade de São Paulo, que está a praticamente 3.000 quilômetros da floresta amazônica. O impacto imediato dos incêndios na biodiversidade, né, que é a diversidade de vida, causa a morte de milhares de animais e plantas que habitam a floresta. Entre eles, espécies emblemáticas como a onça-pintada, né? Até a onça-pintada está sofrendo com as queimadas, está morrendo no meio do fogo. Mas também a perda do habitat das espécies, né? O habitat é onde o local que eles vivem. Do mesmo modo, os incêndios causam graves problemas sociais, problemas para nós, problemas econômicos e de saúde pública. Os meios de vida de pequenos produtores locais e povos indígenas estão ameaçados pelo avanço das chamas. A comunidade indígena Chiquitana de Santa Mônica, na Bolívia, é uma das mais afetadas. Perdeu mais de 240 mil reais de lucro vindo do trabalho com a madeira sustentável. O aumento das queimadas e do desmatamento gera diminuição da evapotranspiração das florestas amazônicas, né? Que ela evapora, ela transpira o vapor de água, né? E, consequentemente, diminuição dos rios voadores, que são as nuvens cheias de água, né, que responsável pela maioria das chuvas que acontecem no nosso continente. Vale lembrar que a Amazônia abriga árvores de mais de 100 anos, portanto, os incêndios provocam um impacto incalculável. Recuperar o que se perdeu levaria décadas. A autorregeneração da floresta é um processo de longo prazo, ou seja, demora muito para ela se regenerar, se ela voltar a ser o que era antes. Também está em risco a água, pois as florestas são as principais captadoras de recursos e são responsáveis por abastecer as fontes que finalmente levam a água até as cidades. Então, sem a floresta não tem chuva, se não tem chuva não tem água, e se não tem água não tem vida. Os efeitos combinados do desmatamento e crise climática podem gerar uma perda de até 58% das espécies florestais até 2050, ou seja, mais da metade das plantas devem desaparecer. É triste demais. Aqui está o lugar, ó, que o site que foi disponibilizado essa informação. E agora nós vamos fazer as questões. Número 1. Identifique o assunto do texto. As causas. Identifique o assunto do texto. Qual que é? As causas dos incêndios na Amazônia. A hipótese, ou seja, pode ser que seja sobre o incêndio da Amazônia que está falando, ou as consequências dos incêndios na Amazônia. Qual desses três vocês acham que está falando? Marque um X na resposta correta.
Número 2. Segundo o texto, as áreas atingidas pelos incêndios serão mais vulneráveis à seca, ou seja, serão mais prejudicados pela seca e os outros e há outros efeitos de mudança climática. Aponte o motivo, né? Vocês vão falar o motivo pelo qual as secas, né? Essas áreas atingidas por incêndios serão mais vulneráveis, ou seja, serão mais afetadas a essas mudanças climáticas. Aí vocês vão apontar o motivo. Por quê? 3. No segmento espécies emblemáticas como a onça pintada, o termo grifado pode ser substituído por raras, simbólicas ou problemáticas. Vocês podem consultar o dicionário caso tenha dúvida do que significa a palavra emblemática. 4. No segmento responsáveis pela maioria das chuvas que ocorrem no continente, a que o texto se refere? Muito fácil, né? 5. De acordo com o texto, os incêndios provocam um impacto incalculável. Por quê? Aí vocês vão marcar uma dessas três que estão corretas, né? 6. Releia este fragmento de texto, né? Esse pequeno texto que vai falar agora aqui, ó. Também está em risco a água, pois as florestas são as principais captadoras desses recursos. Nesse fragmento que eu acabei de ler, o vocábulo destacado indica o quê? Pois. Aí vocês vão marcar o que ele quer dizer. O que ele quer dizer? Um fato que explica um fator anterior? Um fato que se soma ao fato anterior? Um fato que se contrasta com o fato anterior? 7. No último período do texto, o autor expõe o quê? Uma estimativa, uma suposição, uma alternativa. Ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Obrigado, tenham uma boa tarde.